Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor João Paulo e essa aula é destinada às turmas do terceiro ano, A e B, da Escola Elze Lima Verde Montenegro. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual conto. Na aula passada nós falamos sobre o gênero textual bilhete. Vocês lembram o que é o bilhete? O bilhete é um breve recado escrito em linguagem informal que transmite uma mensagem simples e objetiva. Nós vimos também a finalidade do bilhete, que é informar, é avisar algo. Aqui nós podemos observar a estrutura do bilhete. Tem o vocativo, que no nosso exemplo aqui é o nome Maria, é a pessoa a quem o bilhete se destina, é o destinatário, é a pessoa que vai receber esse bilhete. Tem a mensagem, que no nosso exemplo, o professor pediu que você fizesse a atividade de português hoje. A despedida, beijos. A assinatura, Ana, a assinatura de quem? De quem escreveu o bilhete. A assinatura do remetente. E aqui abaixo, finalizando, a data em que o bilhete foi escrito. Esse foi o nosso conteúdo da aula passada. Gênero textual bilhete, vimos conceito, finalidade e estrutura. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero textual conto. Vocês sabem o que é um conto? Olha só, veja essas historinhas que eu separei. Vamos fazer a leitura. Pinóquio, Peter Pan, A Bela Adormecida, Cinderela, A Pequena Sereia, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos. Aqui são histórias. Pessoal, é exatamente isso. O conto é uma história de ficção narrada de forma breve. Esse é o conceito de conto. Agora vamos entender o que significa isso. O conto é uma história, exatamente. Ele tem início, tem meio, tem fim, tem personagens, tem o espaço, que é o local onde a história acontece, tem o tempo. Tudo isso nós vamos ver daqui a pouco nos elementos que compõem o gênero textual conto. E é uma história de quê? De ficção. Ficção significa imaginação. Uma história de ficção é uma história inventada, é uma história criada. Não é uma história real, não é uma história que aconteceu de verdade. E é narrada de forma breve. O conto é um gênero textual caracterizado por ser curto. Há outros gêneros textuais que também trazem histórias, como por exemplo a novela, o romance, só que são mais longos. O conto não. O conto é uma história breve, uma história de ficção narrada. Por que é narrada? É contado, tem uma sequência de fatos, uma sequência de acontecimentos. Ele pertence ao tipo textual narrativo. É um gênero textual chamado conto que pertence ao tipo narrativo. Tem essa sequência de acontecimentos nele, mas de forma breve, de forma curta. E qual é a finalidade do conto? Para que ele serve? Vocês lembram da aula passada que a gente falou sobre a finalidade do bilhete? Eu disse para vocês que a finalidade do bilhete era informar, era avisar algo. E a do conto? Será que essas historinhas servem para quê? Pessoal, o conto tem como principal finalidade entreter o leitor. E o que significa entreter? Entreter está relacionado a entretenimento, a distração, recreação. É aquela leitura prazerosa, é um passatempo, é um momento de lazer. Essa é a principal finalidade do conto. E os elementos do conto? Ele é composto por quê? Nós vimos os elementos do bilhete. Toda a aula nós vamos ver isso nos gêneros textuais: conceito, finalidade e estrutura. Além dos elementos, claro. Quais são os elementos que compõem aquele gênero textual que está sendo estudado naquela semana? Como nessa semana nós vamos estudar o conto, vamos lá. Quais são os elementos que compõem o conto?
como é que eu identifico um texto, como é que eu sei que aquilo se trata de um conto? Bom, nesse texto deve ter os seguintes elementos: narrador, personagens, enredo, tempo, espaço, conflito, clímax e desfecho. O professor tem que ter tudo isso? Tem. E o que significa cada um? Vamos fazer a leitura. O narrador é quem conta a história. Geralmente os contos de fada começam assim: era uma vez. Quem diz esse era uma vez é o narrador, é a pessoa que está narrando a história, está contando a história. E personagens, quem são? São os seres, as pessoas que participam da história. Na história dos Três Porquinhos, quem são os personagens? São eles, os Três Porquinhos, o Lobo Mau. Há algumas versões que traz a mãe dos porquinhos também, então ela participa da história. É personagem. Personagem é quem participa da história. Enredo. O enredo é o desenrolar da história. É a história em si. Foi o que aconteceu. Tempo é quando a história aconteceu e o espaço é onde é o local em que ocorre a história. Por exemplo, era uma vez 3 porquinhos em uma floresta. Qual é o espaço? Qual é o local onde essa história acontece? Na floresta. O conflito. Conflito é o desafio que os personagens principais precisam resolver para atingir seus objetivos. Vamos lá, mais uma vez, trazer o exemplo dos 3 porquinhos. Qual é o conflito nesse conto? O que é que eles precisam resolver? Eles precisam se livrar do lobo. Todo mundo sabe como é a história dos 3 porquinhos. O lobo vai atrás deles e cada um constrói uma casa. Um constrói uma casa de palha, outro de madeira e o outro de tijolos. E o lobo vai soprando de um por um até chegar na casa de tijolos que ele não consegue derrubar. Então, o conflito dessa história dos 3 porquinhos, esse desafio que os personagens precisam resolver, é uma maneira de se livrar do lobo. E o clímax? O clímax é o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, tornando-se o desfecho inevitável. Pessoal, o clímax é aquele momento de maior tensão na história. É aquele ponto máximo da história. Qual é esse ponto máximo? Quando é que a história dos 3 porquinhos, que nós estamos usando como exemplo, atinge o seu ponto máximo? Tem toda aquela sequência de fatos que o lobo derruba a primeira casa de palha, derruba a segunda de madeira e quando chega na terceira, ele sopra, sopra e não consegue derrubar. E ele resolve fazer o quê? Entrar na casa pela chaminé. Quando o lobo decide entrar pela chaminé, é o clímax da história. É aquele momento de tensão. O leitor fica se perguntando: o que será que vai acontecer? Será que ele vai finalmente conseguir pegar os porquinhos? E tem o desfecho. O desfecho é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Lembra do conflito aqui que nós falamos? Qual era o conflito nessa história dos 3 porquinhos? Era eles tentarem se livrar do lobo. E o desfecho? Como é que eles solucionaram esse problema? Quando o lobo tenta entrar pela chaminé, o que foi que os porquinhos fizeram? Colocaram um caldeirão com água fervente logo embaixo da chaminé. Quando o lobo desce, ele cai dentro desse caldeirão de água fervente, se queima todo e vai embora. Acaba deixando os porquinhos livres. Esse é o desfecho da história. É a solução que os porquinhos encontraram para se livrar do lobo. O desfecho é o final, é a conclusão da história. Então você consegue identificar um conto quando tem todos esses elementos: narrador, personagens, enredo, tempo, espaço, conflito, clímax e desfecho. É tranquilo. Se você pegar um bilhete e um conto,
de cara você vai saber diferenciar um do outro. O bilhete conta alguma história? Não, o bilhete não conta história. Ele dá um recado, dá um aviso, simples, breve, tem a data, tem todos aqueles elementos que nós já vimos. Já o conto, não, o conto ele traz uma história. É uma história grande? Não, uma história curta. É verdadeira? Não, é uma história fictícia, uma história imaginária. E a estrutura desse conto, como é? A maioria dos gêneros textuais possui essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é o início da história, o início da narrativa. É na introdução que geralmente você descobre o espaço onde essa história aconteceu, o tempo, quando ela aconteceu, quem são os personagens. Depois tem o desenvolvimento. Aí no desenvolvimento, a história vai se desenrolando, vai se desenvolvendo. Você vai descobrir o conflito, o clímax da história, aquele ponto máximo de tensão. E a conclusão é onde ocorre o desfecho. Como o conflito foi solucionado, como a história termina. Então, a estrutura é basicamente essa: introdução, desenvolvimento e conclusão, contemplando todos aqueles elementos que nós vimos no slide anterior. E quais são as características do conto? Tem algumas principais. A primeira é uma linguagem clara e direta, nada de palavras muito difíceis, de muitas voltas, não. Linguagem clara, simples, direta. É uma narrativa curta, tem poucos personagens. No romance, por exemplo, há vários conflitos, há vários personagens. No conto, não. No conto tem poucos personagens, já que é uma história curta. E geralmente tem só um conflito. E ações situadas em geral em um só espaço. Fazendo mais uma vez uma comparação com o romance, se você for ler um romance, você vai ver que a história se desenvolve por vários espaços, por vários lugares. No conto, geralmente é só em um, na floresta ou no castelo, geralmente é só em um espaço. Tipos de conto. Pessoal, o conto é um gênero textual, só que não existe apenas um tipo de conto. Aqui eu trouxe alguns, além desses tem mais, tem os chamados subgêneros. Olha só quantos tipos de conto existem. Repito, não são apenas esses, aqui são apenas exemplos. Tem conto de fadas, conto de terror, conto fantástico, conto de ficção científica, conto infanto-juvenil. Contos de fada. Esses contos de fada possuem um elemento mágico ou sobrenatural. Geralmente eles começam com "era uma vez" e sempre tem um final feliz. Geralmente termina "e foram felizes para sempre". Eu trouxe aqui alguns exemplos: Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e Os Sete Anões. Esses contos de fada, com certeza, desses subgêneros que eu trouxe, são os que vocês conhecem melhor. Contos de terror. Os contos de terror incluem também elementos sobrenaturais. Agora, nesses elementos não há tanta naturalidade. Aí, geralmente, os personagens são vampiros, lobisomem, bruxas. Falar em bruxa, olha só, esse título aqui, ó, Era uma vez uma bruxa. Esse outro, A Casa do Frankenstein, né, fazendo aí um trocadilho com o Frankenstein. Esse outro, Noite de Terror. Então aqui são alguns exemplos de contos de terror. Contos fantásticos. Geralmente são histórias de personagens comuns, levando uma vida comum até que algo absurdo, algo que não aconteceria na realidade, de repente acontece no conto. Aqui eu trouxe alguns exemplos: O Sonho de Ulisses, Azúria, Páginas do Imaginário. Contos de ficção científica trazem em seu enredo elementos que não existem em nossa realidade,
mas poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico. A Guerra dos Mundos são exemplos. A Máquina do Tempo, Cyber Zumbi. Contos infanto-juvenis. São histórias voltadas para crianças e jovens com temática relacionada a conflitos comuns na vida de seus leitores. Temos aqui O Meu Pé de Laranja Lima, Marcelo, Marmelo, Martelo e O Menino Maluquinho, como exemplos de contos infanto-juvenis. O Menino Nervosinho é o seguinte, é uma história que eu preparei para vocês. Vocês vão assistir a esse conto. É um conto em vídeo. Eu vou postá-lo logo abaixo dessa videoaula. Você clica sobre ele, vai direto. Eu coloquei aqui um link que vai direto para esse vídeo, tá bom? Então assistam a esse conto, O Menino Nervosinho. Quero agradecer a todos que assistiram essa aula. Um abraço e até a próxima!